vlog da minha viagem pro Summit 20 anos da Aliança Empreendedora, gente. Eu tava muito emocionada e aquele é um ônibus, né, que leva a gente pra gente poder entrar na aeronave, gente. Nossa, eu tava assim, na adrenalina. Eu nunca tinha voado, né, de avião, eu tava na super expectativa e já tava ali usando as dicas que a Tainara me avisou e outras amigas falaram pra mim, mascar chiclete, né? E que aí ajuda, né? Não dá muita pressão no ouvido. Eu não senti o avião arrancando, né? Com aquela velocidade, porque eu tava muito emocionada e rindo à toa de estar ali naquele momento, né? E, gente, a paisagem era muito linda, como Deus é maravilhoso, né? E tudo que Ele faz. Gente, a vista era super incrível, tá? Eu tava na janela, né? E observando tudo e passando um flash, né? Na minha mente, né? De todo o meu início, né? Que começar com apenas R$ 20 emprestado e o empreendedorismo me levar num evento assim, tão potente, nossa, é um presente, né? É um presente para mim, da minha comunidade de Santos, do Morro Santa Maria, e ir para esse evento em Brasília. Eu tava super encantada. Aqui foi quando eu cheguei no hotel, gente. O hotel lindíssimo, recepção maravilhosa. Eu fiquei muito encantada com o hotel. Ele era muito lindo, né? Kubitschek. E eu fiquei no 8º andar. Meu quarto era 821. Magnífico, gente. Sem palavras para descrever. O quarto era grande, a cama era maravilhosa. Eu tava super feliz, né? Com esse momento tão marcante assim na minha vida. Olha que paisagem linda, gente. Eu fiquei assim, bem zen, sabe? Com tudo assim que estava acontecendo. E a TV era enorme, gente. Eu fiquei aprendendo ali para colocar meu programa que eu gosto, que é o Shark Tank. E o espelho, gente, magnífico, né? Olha esse espelho. Agora vem comigo mostrar o banheiro. Esse é o banheiro do hotel, gente. Eu amei essa banheira. E tinha a linha Boticário, né? Spa Quinoa, se eu não me engano. Muito cheiroso. Tanto sabonete, shampoo, condicionador. Guarda-roupa também, que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Amei, gente. Aí também tinha esse cofre. Eu fiquei no quarto sozinha. E, nossa, gente, foi maravilhoso. Eu tava, assim, bem bobo. Sabe aquela criança, assim? Eu tava muito feliz. E aí eu fiquei relaxando, né? Assistindo o meu Shark Tank. E ansiosa. Dormi que nem um bebê. E no outro dia sou eu aí descendo, né? Nesse elevador maravilhoso. E a gente ia pro evento, gente. Passava por esses monumentos de Brasília. Nossa, é muito lindo. Eu fiquei encantada, né? É uma cidade praticamente de carros, né? E, gente, esses monumentos é lindíssimo. O clima é um pouco diferente, porque ele é friozinho e ao mesmo tempo do nada tem calor, né? É quente, em torno de 27, 28 graus, é bem quente, que nem em Santos, né? Só que o clima é seco, é muito diferente. É como se tivesse passado uma noroeste, sabe? Que aquele fica, aquele clima seco. Aqui é chegando no evento, né, da Aliança, aí a recepção maravilhosa. E aqui a gente tinha que colocar, o que você tá deixando hoje aqui, né, em uma palavra ou frase. E eu coloquei a felicidade de empreender com propósito, gente. Eu tava muito emocionada. E eu tava impactada ali por que iria acontecer, né? Afinal, são grandes mulheres de potência, né? Tinha muita gente importante, né? O Fórum 360, né? O Encontro, né, Nacional do Microempreendedorismo, Summit 20 anos. Então, ia ser tudo ali bem marcante. E eu tava muito feliz que eu encontrei a Jennifer lá, né? Que tava com seus biscoitos lindíssimos do Instituto Açaí.
Gente, eu fiquei assim encantada, né? Lembrar sempre do impulso para sonhar novos saltos. Eu precisava ali tirar aquela foto, né, para guardar. Tava maravilhada com tudo que estava acontecendo. E eu tava super feliz também que a Michelle, né, a Ferrari, ela super me ajudou quando eu cheguei no aeroporto, né, me deu todo o suporte, realmente uma amiga pra mim, né, me ensinou tudo direitinho. E essas pessoas, gente, inspiradoras que se apresentaram, assim, nossa, foi assim com um impacto muito grande para todos que estavam ali presentes. E eu vou deixar aqui um pouquinho, né, a história da Michelle. A Michelle vai se apresentar. Michelle é uma pessoa super incrível, de um coração enorme, uma mulher de fé. E eu vou deixar aqui ela se apresentando para vocês terem a noção da Michelle, assim como dos demais também, tá bom? Oportunidade, né, de estar aqui hoje representando cada um de vocês, tá? Eu tive que vencer o medo tendo coragem, eu tive que não desistir insistindo, e eu tive que escolher entre pagar as minhas dívidas e investir no meu negócio. Muito prazer, eu sou a Michelle Ferrari, da Michelle Ferrari Catering e Gastronomia. Tenho 43 anos, sou casada há 23 anos e tenho uma filha de 20 anos. Uma menina sonhadora que foi criada pela madrinha, porque minha mãe precisava trabalhar e não podia ficar comigo. Minha madrinha era boleira na época, então daí vem, né, o porquê de eu hoje estar aqui. E eu aprendi a cozinhar com ela, a fazer bolo, a fazer doces para vender com ela desde pequena. Aos 14 anos eu fiz o meu primeiro curso de panificação e confeitaria, que era voltado para crianças que eram menores infratores, né? Eu fiz esse curso, aos 16 anos eu estava numa rede de supermercado, sendo auxiliar de padeiro. Aos 18 anos eu estava numa outra rede de supermercado sendo contratada como auxiliar de padeiro, e logo um ano depois eu fui a padeira oficial de uma das redes de supermercado Pão de Açúcar. Ali foi uma grande oportunidade para mim, que pude aprender tudo que eu podia ter aprendido na área da confeitaria e panificação e enriquecer ainda mais os meus conhecimentos. Saindo dali, eu acabei migrando a área, porque às vezes a gente no caminho acaba saindo daquilo que é o propósito que Deus já colocou para você. Você se desvia, mas depois você volta. Então, por um momento eu me desviei, fui fazer faculdade, fui fazer auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, faculdade, fui trabalhar na área, trabalhei e ali eu vi a necessidade de poder complementar minha renda. Então eu voltei de novo para onde eu tinha que estar e não devia ter saído. Comecei a fazer bolo, doce, pão de mel, trufa para vender, e vendia dentro do meu ambiente de trabalho. Então ali eu comecei a gerar uma segunda renda para mim, que com o futuro ela passou a ser maior do que a renda que eu ganhava, certo? Então ali eu fui convidada por uma pessoa, na época, que provou um dos meus doces, para poder ensinar o que eu fazia para outras mulheres. Ela falou: Michelle, esses doces são muito bons. Você aceita ensinar para outras mulheres? Eu aceitei ensinar para outras mulheres. Isso em 2016. 2016 eu estava me vendo como professora de planificação e confeitaria para mulheres, 40 mulheres aproximadamente. Estou até hoje. Então, hoje eu tenho um projeto que eu ensino essas mulheres tudo que eu sei, tanto da parte de planificação, confeitaria, quanto empreendedorismo. São mães atípicas, mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, e eu ensino esse trabalho a elas. Mas voltando lá para a minha história, eu resolvi viver da confeitaria, porque eu vi que dava. E o que eu fiz? Como todas as pessoas, elas pensam o quê? Vou empreender dentro da minha casa. Porque era o que eu tinha no momento, eu tinha que fazer dentro da minha casa. E aí veio o levante, aí veio o negócio. Por quê? Meu marido virou meu inimigo. Porque ele não aceitava eu empreender dentro da minha casa. Minha casa passou a ser meu escritório, passou a ser minha cozinha, passou a ser tudo. E aí ele resolveu sair de casa. Então eu fiquei dividida entre continuo empreendendo ou vou salvar o meu casamento? O que eu faço? Eu tive que ter sabedoria. Porque uma coisa era o meu sonho, Michelle, outra coisa era a minha família.
Uma coisa era muito pessoal, porque o sonho, ele é individual. Por mais que outras pessoas te ajudem a chegar a uma decisão, a palavra final sempre vai ser sua. Porque o sonho é seu. E não podemos colocar aquilo que é nosso na mão de outras pessoas. A gente tem que decidir. Então eu decidi que eu ia empreender, eu ia continuar empreendendo, mas pedir sabedoria. Então eu tive que ir atrás de um espaço para alugar. Foi quando eu saí da minha casa, fui para esse espaço, me deparei com um gigante, porque eu sabia cozinhar, mas não sabia administrar. Então eu parei por um momento no meu negócio, eu me fechei, eu me isolei do mundo, porque eu não estava vendendo, eu não tinha cliente, eu não sabia como chegar, mas eu tinha um aluguel para pagar. Então eu me isolei do mundo e foi quando eu parei para ver o cenário de fora, comecei a participar de alguns cursos onde eu encontrei a Aliança Empreendedora, onde eu participei do Missão Empreendedora, que me deu um prêmio de R$3.000. E aí foi a minha tacada final. Ou eu pago minhas dívidas ou eu invisto no meu negócio. Fiquei devendo, porque não ia dar para pagar todas as dívidas, mas eu investi no meu negócio. E através desse investimento, através dessas mentorias, dessas consultorias, eu pude hoje sair da confeitaria para um catering, um buffet, onde eu atendo empresas, onde eu atendo o mundo corporativo. Aí você vê uma história de uma menina que saiu da comunidade e de repente ela está aqui. Ela está fazendo um bolo para uma cliente em Dubai. Esse bolo foi para Dubai. Essa daqui é a Maria, é uma das mulheres da comunidade que trabalha comigo. Então, a felicidade dela de fazer o primeiro sonho, esse sonho foi feito por ela, com uma aula apenas. Aqui. Pera lá. Aqui foi eu ganhando o prêmio Missão Empreendedora, junto com a Pluxi. Mais foto, porque foi para Dubai o bolo, né, gente? Aqui a minha equipe, todas essas mulheres que estão aqui, que vocês estão vendo, são as mulheres que vivem em extrema vulnerabilidade, que querem ter a mesma oportunidade que eu tive. Então, onde eu estiver, elas estarão junto comigo, porque à medida que uma mulher cresce e avança, as outras têm que crescer e têm que avançar junto. Eu acho que o sonho não pode ser nosso, o sonho tem que ser de todas. Porque quando uma vence, a outra também vence. Aqui foi meu primeiro evento, foi chique, né? Mas sabe o que aqui foi eu dando aula, aqui, ó. Aqui as mesas do evento, dos eventos que eu monto. Aqui são, todas essas aqui são as minhas alunas, que eu levei para um desses cursos e elas tiveram a oportunidade de sair de uma comunidade onde elas nunca tiveram acesso e ter acesso. Então a gente também tem que dar acesso. E aí o que eu quero deixar para vocês aqui, ó, são as minhas aulas, as minhas alunas. Tem um rapaz, esse daqui, ele é autista, ele tem 25 anos, nunca trabalhou na vida, está trabalhando comigo, ensinei, treinei, ele foi junto. Gente, o que eu quero deixar para vocês uma reflexão que é muito forte isso daí. Não é porque a gente é da comunidade que a gente não pode vender para quem está no ápice aqui. Eu já fiz evento com o prefeito de São Paulo, às vezes ele nem sabe. Você entende? Então assim, a gente pode chegar onde a gente quiser. Porque o sonho é nosso, a gente tem que acreditar no que a gente faz, né? E a gente acreditando, a gente vai longe. Outra coisa que eu quero deixar para vocês. A história de vocês é o produto. O produto tem que ter uma história por trás. Porque quando você vende, você não pode vender um bolo. Você tem que vender uma história. Quando eu vendo meu café da manhã, eu não vendo meu café da manhã, eu vendo uma história dessas inúmeras mulheres que estão atrás de mim esperando por um evento meu para elas poderem trabalhar. Porque elas são mães atípicas, elas são mulheres que não têm condições de trabalhar, porque não tem com quem deixar os seus filhos. E graças a Deus eu posso, cada evento, proporcionar a elas essa oportunidade, de elas poderem estar tendo acesso a outras coisas que elas não teriam e poder estar se monetizando com isso. Para fechar, eu quero deixar para vocês, livro de Jó 8:7. Ainda que o seu começo seja pequeno, o seu posterior será grandioso. Amém. Isso eu estou profetizando na vida